Começamos agora mais um programa do Casal SPFC. Hoje com um sorriso mais aberto no rosto depois dessa vitória. Mais uma vitória heróica por 3-2 em cima do Cruzeiro. Que difícil esse jogo, hein? Um jogo realmente cheio de acontecimentos. Tem muita coisa pra gente falar nesse programa de hoje. E principalmente, galera, eu vou começar analisando esse jogo, na verdade, antes mesmo da bola rolar. Porque o cenário já se apresentava na sexta-feira e no sábado de uma maneira totalmente pró-São Paulo. Já que a torcida mais uma vez representou, fez seu papel, lotou o Morumbi e todos já sabiam que, vamos dizer assim, a sorte, as energias estariam ao nosso favor. E antes mesmo da bola rolar, a gente pôde perceber que o Cruzeiro jogaria da maneira como vem se apresentando durante o campeonato. Ele é um time que, aprofunda as jogadas, é um time que mantém o posicionamento muito organizado e que, vamos dizer, na parte emocional e na parte do psicológico, né, a cabeça mesmo, o Cruzeiro ele sabe ser frio, né? Ele se mantém, os jogadores se mantêm frios a todo momento. O São Paulo, por um outro lado, até pelos dois jogos, né, últimos antes desse, e como vem se desenrolando o time durante o campeonato, o São Paulo ele é um time que é um pouco cabeça quente, os jogadores, às vezes ficam muito nervosos, muito apreensivos e não conseguem realizar muito bem as jogadas em profundidade, e não conseguem realizar jogadas e passes tão precisos, às vezes cometendo muito erros durante as partidas. E nesse jogo, então, antes de começar, já tinha esses dois aspectos que poderiam marcar a partida. E para mim não começou diferente. Começou exatamente desse jeito, o Cruzeiro com um pouco mais de posse de bola e o São Paulo ali tentando se postar bem à frente do Cruzeiro, tentando limar algumas das chances, mas o Cruzeiro começou a chegar cada vez mais perto, cada vez mais próximo, e aos 11 minutos teve o pênalti, né, que foi indiscutível. O Renan Ribeiro, chega atrasado no lance, na minha opinião, e comete o pênalti em cima do Sassá. E aí eu queria que você comentasse também um pouquinho do pênalti. O que você achou? Foi realmente pênalti ou não foi? Com certeza, eu acho que foi pênalti. O próprio Renan ali nem reclamou muito com a arbitragem, nem teve muito o que falar. Os próprios jogadores do São Paulo também acho que concordaram ali com a marcação do árbitro. Ele, como você disse, ele chegou atrasado ali na bola e, nossa, foi pênalti indiscutível. E a gente teve a sorte do Sassá cobrar, a bola bater na trave, mas assim, foi um jogo que já começou nervoso, assim, né? Por essa questão do pênalti, você tá em casa, o São Paulo precisando mais do que tudo da vitória, e já, o Nenã vai lá atrasado, nossa, pênalti contra o São Paulo, pênalti pro Cruzeiro. Aí eu acho que a gente já vê que aquela história da fé, né? Do Clube da Fé, eu acho que estava do nosso lado. Mais uma vez, né? Alguns jogos não tá do nosso lado, mas contra o Cruzeiro estava ao nosso lado mais uma vez e a bola bateu na trave, porque a gente sabe que cobrança de pênalti, né? Sim. Não tem como... Olha a torcida, gente, que fez a diferença ontem, né? A chance do goleiro fazer a defesa é sempre muito menor do que do atacante fazer o gol, né? Exatamente. Então, teve o pênalti, a bola batida na trave, e nesse momento a torcida levanta, começa ali uma vibração maior pró São Paulo, e o São Paulo começa a querer se encontrar um pouco mais em campo e conseguir, fazendo passes melhores, chegar mais perto do gol do Cruzeiro. Aí lá para perto de uns 26 minutos, mais ou menos, o Prato tá bem posicionado dentro da área, e o Marcinho, pela direita, consegue fazer um cruzamento certinho para ele, e o Prato perdeu aquela chance, né, a chance de abrir o placar ali. E é o que também vem sendo uma tônica do São Paulo nos últimos jogos, né, de não conseguir decidir em todas as chances que tem. Você achou que o Prato poderia ter feito aquele gol? Foi um gol desperdiçado? Eu achei que ele tentou fazer o gol, a bola passou próxima ali do gol, né, mas eu acho que realmente o Prato vem aí alguns jogos
sem marcar gol. Inclusive a gente está pedindo para os torcedores, para os seguidores nossos, mandarem as notas pelo nosso WhatsApp 955002723 e tem bastante gente mandando sobre o prato, então fica essa dúvida, muita gente mandando nota ótima pro prato porque ele dá raça, joga muito, e muita gente mandando nota mais baixa por essa questão. Falta efetividade, né? Às vezes não consegue achar o gol na hora que precisa achar. E a gente precisa de um centroavante, de um Sim. jogador de área que marque gols, né? Sim, em com muitos certeza. jogos, porque às vezes, realmente, muita gente falando a bola não chega no prato, como que ele vai fazer gol? Mas tem muitos casos que a bola chega no prato e que também, né? Ele não resolve. Ele não resolve, exatamente. O centroavante tá lá pra isso, né? Ele, claro, o Prato tem todo o mérito de, ser um cara que briga muito no jogo, vai atrás das jogadas, dá raça, dá carrinho, volta pra marcar, apoia, compõe muito bem. Porém, às vezes falta esse negócio. Tanto é que não é à toa que desde o jogo contra o Vasco ele não faz um gol. Então, teve esse aspecto ali sobre o Prato e a gente quer saber a opinião de todo mundo. Mas, continuando falando do jogo, né? Lá para os 30 minutos, o jogo começa a ficar um pouco mais interessante, o São Paulo começa a se acertar um pouco mais, muito na base do abafa, do apoio da torcida, e vai chegando, em cima do Cruzeiro, né? E lá, com 45 ali, já a hora que ia finalizar o jogo, o juiz resolve dar 1 minuto de acréscimo. E nesse 1 minuto de acréscimo, eu até marquei aqui com 45 minutos e 45 segundos. Nossa, foi em cima. Foi aí que o Ezequiel fez a falta em cima do Marcos Guilherme, né? Uma falta ali bem próxima à área. E, a cobrança do Hernanes foi com 46 e 45. Então, quer dizer, ele marcou a falta, deixou o Hernanes cobrar atrasado, né? Porque com 46 e 45, e o Hernanes fez o gol, né? Aquele momento foi um momento que foi marcante para a Paty, tenho certeza, né? Poxa, que cobrança magistral. E você ficou super emocionada, né? Nossa, me emocionei demais. A gente vai até ver no segundo bloco, eu filmei, né? O gol do Hernanes de falta e eu vibrei demais, porque ali naquele momento, finalzinho do primeiro tempo, nossa, o que mais precisava sair era um gol. A gente nem esperava o que vinha pela frente, né, no segundo tempo. E o Hernanes conseguiu fazer esse golaço de falta. Eu acho que o que precisava no São Paulo era de um cobrador de falta do nível dele. Desde o Rogério Ceni a gente não tem esse cobrador de falta. E o Hernanes veio para acrescentar ainda mais, né, ainda em mais esse setor, né, em cobrador de falta. Com certeza. Ele, foi muito bem ali, executou de forma perfeita a falta e fazia muito tempo que a gente não tinha um cobrador de falta como o Hernanes. E ali, né, nesse momento, fomos pro intervalo, cara, com o jogo vencido, né, 1-0 porém não bem executado, né? Eu acho que a torcida entendeu e ficou feliz que fomos pro intervalo com 1-0 no placar, mas sabia que o São Paulo não estava jogando tudo isso, né? Tiveram muitos erros de passe e eu acredito também alguns jogadores individualmente ainda erram muito carregando a bola durante muito tempo. Você podia visualizar ali perfeitamente comparando os dois times, né? O Cruzeiro é um time que o jogador recebe a bola, ele domina, se livra do marcador, dá mais um toque para adiantar a bola e logo ele já tem o passe livre. Enquanto que o jogador de São Paulo, às vezes ele se livra do marcador e ainda carrega a bola até procurar alguém e já tomar a bola dele. Então teve isso, teve falta de profundidade do São Paulo, teve pouca efetividade, que é o que a gente estava falando em relação ao Prato, né, que poderia chegar e fazer o gol. E também, de uma certa forma, como o time não tem um entrosamento sublime ainda, ele continua com uma falta de inteligência na coletividade, vamos dizer assim, né? Eu acho que o São Paulo poderia ser melhor desse jeito. E aí já no segundo tempo, né, o intervalo vem, sai o Militão, entra o Jusilei, e o segundo tempo começa com 2 minutos a chance do Marcinho desperdiçada cara a cara com o goleiro Rafael do Cruzeiro. Eu não sei, o que você achou do...
do Marcinho. Eu achei que foi uma ótima defesa ali do goleiro do Cruzeiro, mas eu acho que o Marcinho, a gente viu ali, reviu e tal. Eu acho que o Marcinho, se ele chutasse um pouquinho mais no canto, né, tá cara a cara com o goleiro, tem a chance pro gol, tem que marcar. Essas horas a gente precisa da vitória, a gente precisa do gol. Mas mérito do goleiro do Cruzeiro que fez a defesa também. E logo na sequência, aquele balde de água gelada, né, em cima de São Paulo. Foi com 5 minutos a falta que o juiz marcou do Buffarini. Na minha maneira de ver, uma falta injusta, né, porque ele marcou mão à bola, na verdade ele não marcou nem falta. E um lance que o Buffarini estava tentando ganhar a frente do jogador, a bola resvala na mão dele. Então eu acho que isso é uma coisa que o São Paulo, por isso o São Paulo deve ser mais efetivo. Porque não dá pra gente contar com a boa vontade do juiz, com a fé, ou, sei lá, a sorte. Então o São Paulo precisa ser efetivo, precisa marcar na hora que tem a oportunidade. Já nesse momento, né, o Cruzeiro fez então o primeiro gol ali da bola cruzada. Com o Sassá, né? O mesmo que perdeu o mesmo que perdeu o pênalti. E com 11 minutos, né? 6 minutos depois, o Cruzeiro acha o segundo gol com uma bola tirada, afastada da defesa do Cruzeiro, que chega fácil para o Rodrigo Caio. Ele poderia ter antecipado e tirado com o pé, ou ele poderia ter entrado de cabeça na bola. E não conseguiu, tentou dominar e acabou perdendo a bola pro Sassá. O Sassá entrou livre na área e fez o gol. Detalhe, né? Também o Sassá. Ou seja, o Sassá teve tudo para ser o nome do jogo, né? Graças a Deus não foi, porque ele perdeu o pênalti, fez os 2 gols do Cruzeiro contra o São Paulo. E aí tivemos a nossa reação. Então, na verdade, um pouco antes da reação, eu ia comentar que com 16 minutos eu vi o estádio bem calado, a torcida assim, irritada, né, pelo reflexo do resultado, achando que o São Paulo não seria capaz de virar. E teve também o São Paulo um pouco desesperado nesse momento, perdido em campo. E aí, com 20 minutos, vieram 2 substituições que tirou um pouco o conforto do Cruzeiro, que foi a entrada do Petros no lugar do Gilberto e a saída do Buffarini para a entrada do Denilson. Exatamente. Eu acho que isso... É um time mais ofensivo, né? Ele deslocou, daí ele deslocou também, né, o Marcinho para a lateral direita, deixou o Denilson lá na frente fazendo a do Marcinho e o Gilberto ali junto com o Prato. E nesse momento eu acho que o Dorival foi bem, porque o que mais o São Paulo precisava era da vitória e de gols ali no momento. Então coloca o time ofensivo e seja o que Deus quiser, né? Foi o que aconteceu. Dos 20 para os 25 minutos, o Cruzeiro começou a aumentar a posse de bola e ele, chegou a ter uma chance cara a cara com o Renan Ribeiro. E o Robinho desperdiçou essa chance, né? O Sobis teve a sequência do chute, ele chuta para fora. E nesse momento a torcida mais uma vez cresceu no jogo, porque viu ali que não era o dia dos caras. E aí, com 26 minutos, veio o escanteio, né? O Hernanes cobra magistralmente a cabeça do Arboleda, Golaço do Arboleda. O Arboleda sobe no 5º andar e faz um golaço. Nesse momento a torcida volta pro jogo. Eu já desesperado. Todo mundo ali já... Descabelada, nossa. Querendo muito, muito resultado. Mas enfim, foi desse jeito. Com 30 minutos a gente teve a parada técnica. E com 33, né, na volta da parada técnica, o São Paulo continuou um pouco mais em cima ali, querendo o gol de qualquer jeito, né? E aí já com quase 35 minutos, lá para os 34, o Ezequiel faz o pênalti no Gilberto. Você achou que foi pênalti ou não? Como é que você achou? Eu achei que foi pênalti, muita gente falou que acha que não foi, mas eu achei que o Gilberto ele deu uma exagerada, né, um pouquinho, mas eu acho que teve o contato ali do jogador do Cruzeiro com o Gilberto, eu acho que foi pênalti. Graças a Deus. E aí o Hernanes vai pra cobrança, vai pra bola, né, e faz um golaço, muita frieza, muita calma. Goleiro para um lado, bola do outro, estádio à loucura. Ele é muito frio, o Hernanes, né? Com certeza. A gente observa nas cobranças de pênalti, antes do jogo, ele é muito concentrado, ele é um jogador concentrado e ele é frio. Você percebe que o nervoso não abala ele, né? Que a pressão, que a torcida, ele não se deixa abalar. E isso é muito importante no momento que a gente está. E por isso, sem dúvida, ele foi o nome do jogo, né, galera? Isso é indiscutível.
pô, participou dos 3 gols, 1 assistência, 2 gols. Então, contra o Cruzeiro a gente já sabe que é Hernanes na cabeça. Vamos ver os gols agora do SPFC TV? Vamos. Então, os 3 gols da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro. Foi um momento maravilhoso poder presenciar tudo isso no estádio. Um dia que estava um estádio maravilhoso, muito bonito mesmo, dia de sol, céu azul, e Dia dos Pais, a torcida realmente merecia o resultado por todo o empenho que teve. Tinha gente lá desde as 8h30 da manhã, então foi muito legal tudo isso. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta, galera. Estamos de volta com o programa do Casal SPFC, depois dessa vitória por 3-2 em cima do Cruzeiro. A gente vai dar uma olhadinha no gol que a gente filmou ali de falta, o primeiro gol do São Paulo, o primeiro gol do jogo do Hernanes. Vamos lá? Eu pareço uma louca gritando, o que é isso? Eu fico desse jeito o jogo inteiro. Você não fica o jogo inteiro assim, né? Mas nesses momentos de emoção maior, vou falar uma coisa pra vocês. A Patrícia Que vergonha. É irreconhecível, simplesmente irreconhecível. Você lembra das palavras que você citou antes do gol e durante a comemoração ali? Você chegou a escutar novamente o que você falou? Não, eu escutei depois, né, no vídeo, mas eu não lembro nada na hora. Depois, assim, a primeira vez que eu assisto ao vídeo, depois da filmagem, eu fico, nossa, eu falei isso, eu gritei desse jeito, mas eu tava nesse estado. Eu não acredito que era eu que tava ali, mas eu fico muito nervosa. Ontem, vou ser bem sincero, o Gustavo, ele presenciou. Eu chorei, eu fiquei muito, muito mal. Na virada do Cruzeiro, assim, os 2-1, mas eu fiquei péssima. Fiquei muito mal, muito emocionada, muito triste. E foi uma sensação, assim, que não durou muito tempo, né? Porque acabou o jogo, eu tava chorando de alegria. Então, nossa, eu preciso me controlar um pouco mais, eu acho. O Gustavo, ele é muito controlado, ele consegue ficar calmo. Como você consegue isso? Ué, eu procuro acreditar no resultado somente depois que o juiz apita. Ali você consegue saber exatamente quanto terminou o jogo. Até o jogo terminar, não dá pra sair chorando, desesperado e não sei o quê. E fora aqui, né, estamos no primeiro jogo do segundo turno. Então a gente ainda tem um turno inteiro pra ganhar pontos, pra empatar, pra recuperar, pra sair fora da zona da degola. A gente pode fazer muita coisa ainda nesse campeonato, então não dá pra ter um descarrego de emoção num jogo só. Mas eu entendo você, as mulheres têm aqueles dias, então deu pra perceber que, assim, com o estádio lotado, com o Dia dos Pais, com o tanto de amigos e familiares que a gente tinha nesse jogo, era natural que você ficasse bem emocionada, né? Ai, certeza. Nossa, eu me emocionei demais ontem, demais. E depois a gente falar bastante da atuação do Hernanes, né, e do jogo de ontem, a gente vai dar uma nota aqui pra ele, que é a mesma nota que o Reginaldo do Instagram, Binho Tricolor, deu, que é nota 10, né? Acho que você concorda com a nota 10, né? Obviamente. Pra mim é sempre, quem me conhece sabe que eu sou sempre muito criterioso com as notas, porém essa atuação do Hernanes não dá pra ser diferente, é nota 10 na cabeça. Nota 10 na cabeça.
Eu vou falar aqui um pouquinho do Ítalo, o Ítalo Lima, que também mandou as notas aqui pra gente, algumas notas. Ele deu nota 6 pro Renan Ribeiro. O que você acha? Então, pô, eu concordo muito com o Ítalo. Pra mim também foi nota 6 pro Renan Ribeiro. Ele fez algumas defesas importantes, por isso ele ganhou essa nota. E por um outro lado também cometeu um pênalti que poderia ter mudado totalmente o resultado da partida. Então, mais que 6 seria demais para ele. E o Ítalo aqui, continuando com ele, que eu achei bem bacana que ele mandou aqui as notas do time todo, eu achei legal, porque foi um cara que se esforçou aqui. Ele mandou nota 4 pro Buffarini. Eu daria um pouquinho mais do que 4 pro Buffarini, eu daria nota 6 pro Buffarini. Eu acho que ele voltou ontem, eu acho que ontem ele fez uma partida boa, gostei, você concorda comigo? Eu daria nota 5,5 pro Buffarini. Eu gosto do futebol dele, ele defende melhor do que ataca e no momento é o que estamos precisando, porque as nossas laterais ali andam muito expostas. Então, pô, assim, teve uma boa atuação, porém ao mesmo tempo também foi protagonista em lances que poderiam ter comprometido o resultado do São Paulo. Então, 5,5, minha nota. E o outro lateral agora, o Edmar, eu vou deixar a minha nota aqui. Eu vou de nota 5 para o Edmar. Nota 5 para o Edmar. O Edmar eu gostei mais da atuação dele do que do Buffarini. Para mim, quando o jogador ele passa desapercebido, significa que ele teve uma atuação consistente. E para o Edmar eu daria a nota 6,5. Acho que ele fez bons passes e tirou algumas bolas também importantes ali de alguns jogadores do Cruzeiro. Concordo com você. Eu acho que agora a gente vai para o zagueiro Arboleda. O Arboleda eu vou dar nota 8. Eu acho que o Arboleda, além dele jogar no estilo de zagueiro que eu gosto, que é assim, a bola tá na área, não tem o que fazer, você dá chutão, né? Você vê, durante o jogo ele faz isso, ele estoura a bola lá da zaga, não tem essa de ficar ali driblando, querendo sair bonito, jogando, sabe? É um jogo perigoso, você não pode tomar gol, entendeu? Então nota 8, o cara fez gol, o cara é zagueiro, merece. Pra mim o Arboleda tá jogando muito, o cara que tá demonstrando raça, ao contrário o que ele faz de chutão, ao contrário do Rodrigo Caio, que eu daria uma nota mais baixa. Que nota você dá pro Rodrigo Caio? Então, pro Rodrigo Caio também, pra mim, deixou a desejar. Obviamente a nota dele tem que ser mais baixa do que a Arboleda. A nota do Rodrigo Caio para mim é nota 5. Ele não tá conseguindo ter as mesmas boas atuações que tinha num passado próximo e ao mesmo tempo também às vezes quer dar umas inventadas, saída de jogo em bola lançada direto pro ataque. Exatamente. E não tá fazendo feijão com arroz no momento em que a gente precisa simplesmente do feijão com arroz. E pro Arboleda, eu dou a nota 7, que é uma nota alta para zagueiro, e assino embaixo com tudo que você falou. Fez o gol e tá agindo com muita seriedade e honra nesse momento em que a gente precisa. E agora falando um pouco dos volantes, que nota você daria pro Petros? Petros, nota 5 ontem pro jogo do Petros. Eu acho que o Petros ontem foi um jogo que ele se mostrou melhor ali em campo, mas ainda acho que falta muito ali pro Petros, talvez um entrosamento ali para ele jogar melhor. O que você achou do Petros? Então, eu achei que faltou realmente proatividade pro Petros de querer abrir os espaços e buscar uma jogada diferenciada. E ao mesmo tempo também na marcação no primeiro tempo ele estava offline, parecia que o jogo estava rolando e ele, tinha ficado no CT tirando uma soneca. Já no segundo tempo, depois que o Jusilei entrou, parece que ele acordou e até conseguiu tomar umas 4, 5 bolas ali de alguns jogadores do Cruzeiro. Então o Petros ainda tem muito a melhorar, muito a entrosar com esse esquema de jogo do São Paulo. E aí, continuando falando dos volantes, eu já emendaria no Jusilei, que, tem que ter o seu destaque, né? Porque a torcida já pede e sempre grita o nome dele, o cara entrou no segundo tempo. Joga demais, Então, ele entrou no segundo tempo, mas deveria ter sido titular. Então, pro Jusilei eu dou nota 6 e pro Militão eu dou nota 5,5. E você, pros dois? O Militão eu daria nota 5.
E, pô, o Jusilei também, eu vou de nota 7 pro Jusilei, porque eu acho que além dele jogar a bola, ele demonstra também muita vontade, a marcação dele é fenomenal, eu acho que assim, é incomparável ali, ele com os outros volantes, então eu vou nessa nota pra ele. E dos nossos torcedores, alguém mais deu nota pro Jusilei ou pro Petrus? O que você tá olhando por aí? O próprio Ítalo que mandou aqui o time todo, ele mandou aqui mais Marcos Guilherme, o Ítalo mandou do Petro 5, Militão 3. Eu acho que o Militão não merece 3, né? Eu acho que 3 é um pouco baixo demais. Pelo esforço e, um cara que, né, não tem uma sequência, não tá jogando, então Exatamente. Fica difícil do cara entrar e conseguir ser o destaque, né? Agora, o Ronaldo Garcia mandou aqui a nota pra gente do Marcos Guilherme, 5 e do Marcinho, 4. O que você acha? Pro Marcos Guilherme eu daria nota 6, acho que ele se esforçou bastante, porém também ainda falta ser um pouco mais decisivo, entrar naquela jogada, né, pro último passe e ser decisivo, fazer o gol. Claro que, a nota 6 é pelo esforço, é pelo coletivo, mas só o esforço, só parar as jogadas de ataque e do time adversário e acertar os passes não é o suficiente para o que o time precisa agora. E o Marcinho, eu acho que mais abaixo ainda do Marcos Guilherme, o Marcinho para mim 5,5. O Marcinho é um cara que, ele tem condições de fazer muito mais, então eu acho que ficou abaixo. Nesse jogo ele ficou abaixo. O Giovanni Zampolo mandou aqui, ele é um dos torcedores que considera um Prato nota 10, porque ele mostra vontade de fazer gol e já demonstrou isso lá no começo, quando ele chegou. Ele não tem culpa que os laterais não cruzam a bola. Será que é isso mesmo? A opinião do Gustavo? A minha opinião é um pouco diferente da sua e até falei já um pouco sobre isso enquanto a gente estava dividindo o jogo aí minuto a minuto. E o Prato, para mim, ele é um cara que ele tem realmente muita qualidade, ele se esforça bastante, mas por um outro lado, ele não, muitas vezes ele não se movimenta no tempo certo para estar na última jogada, no último passe. Então ele precisa estar inteiro para receber o último passe e conseguir fazer a finalização. Quando ele não faz isso e começa a reclamar muito dos companheiros, ele começa a perder muito ponto, porque o atacante, ele tem que ser o cara decisivo. Então, se ele não tá lá para fazer o gol e se ele tem 4 chances e não faz nenhum, cara, a gente acaba colocando outro atacante. A gente coloca o Gilberto, a gente coloca o Denilson, daqui a pouco tem a volta do Michael Suel. Então, isso é uma coisa que pode mudar. Então, se ele quer o lugar dele de titular no time, como vem sendo nos últimos jogos, ele tem que marcar gols. E para fechar, né, o Denilson que entrou também no segundo tempo e o Gilberto. Eu vou deixar minha nota aqui pro Gilberto, eu vou de nota 7, porque eu acho que ele sempre demonstra também muita vontade, acho que ele joga a bola, consegue fazer o papel dele e querendo ou não, foi ele ali que foi em cima dele o pênalti, né, também do Gilberto. Com certeza, o Gilberto é um cara que nesse lance do pênalti ele foi muito malandro, ele conseguiu levar melhor na jogada, por ser uma jogada rápida, de velocidade, então ele teve essa velocidade para chegar na frente com a cabeça e dar o toque, dizendo que, né, era ele o dono da jogada, e, poderia ter levado a melhor ali, não sei se saiu o gol ou não, mas levou o pênalti e trouxe os 3 pontos para o São Paulo. Então, para o Gilberto, para mim também, nota 6,5. E a sua nota para o Denilson, para finalizar? Nota pro Denilson, eu daria nota 5,5. Acho que precisa de uma sequência maior também nos jogos e tem muito a melhorar. Bom jogador, bom jogador. É isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Depois, no terceiro bloco e último, a gente vai falar aí da expectativa para o jogo contra o Avaí, sem o centroavante Prato, hein? Que foi expulso no jogo contra o Cruzeiro. Até lá. De volta com o nosso programa aqui no terceiro e último bloco. E agora a gente vai falar um pouquinho da expectativa para a partida contra o Avaí, São Paulo e Avaí, lá na Ressacada, no próximo domingo. O São Paulo precisa muito dessa vitória para pelo menos fazer aí uma sequência de 2 vitórias seguidas, né? E para essa partida teremos a volta de um jogador muito importante para o São Paulo
E eu gostaria de saber a sua opinião, Paty. O que você acha que o Cueva pode acrescentar para o São Paulo nesse jogo agora? Eu acho que o Cueva é o camisa 10 do São Paulo, é um jogador que a ausência dele sempre incomoda ali no São Paulo, né? Ele não jogar esse camisa 10. E essa ausência teve agora justamente nesse jogo contra o Cruzeiro, né? Exatamente, ele não jogou contra o Cruzeiro, a gente teve o Cueva fora, né, pelo terceiro amarelo. Claro. Ele não pôde jogar e a gente espera que ele consiga ter um desempenho como dos melhores que ele teve aí em todos os jogos do ano e do ano passado que ele jogou, né? Que é um jogador que é meia, que consegue dar os passes ótimos, que foi um jogador de destaque contra o Botafogo, né? Que a gente até comentou bastante aqui. Toda vez que ele participa, ele aumenta muito o volume de jogo do São Paulo, né? Exatamente. E eu acho que ele tem tudo para acrescentar, né? O Cueva só acrescenta. A gente vê que contra o Cruzeiro, né? A gente estava até conversando, o jogador que entrou para fazer o que ele faz ali foi o Hernanes, né? Exatamente. Foi o Hernanes que fez essa função. E apesar de ser um bom armador também, ter uma ótima visão de jogo e tudo mais, todos nós percebemos que o São Paulo não teve o volume de chances criadas como vinha tendo nos jogos anteriores, né? Agora, o importante foi que a efetividade aumentou um pouquinho, mas mesmo assim ainda deixando a desejar, ainda muito sem o controle da partida. Concorda? Eu concordo. E você acha que essa criação ela é muito pelo Cueva também em campo? Eu acho, com certeza. O Cueva, ele é um jogador, como você vinha falando, né? O camisa 10, já há muito tempo pelo São Paulo, vem acostumado com essa responsabilidade e ele tem muita visão de jogo e um passe muito preciso. Então, toda vez que ele está em campo, a gente tende a ter muito mais chances de fazer os gols. Agora, os nossos atacantes e os outros meias que estiverem do lado dele também tem que ajudar colocando a bola para dentro, né? Porque, por exemplo, como o Coritiba, a gente teve um monte de chance, ele dando vários passes e a galera não conseguiu colocar E o que eu acho que é bem importante assim a gente frisar do Cueva, principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro, é que o São Paulo ele não tem mais aquela Cueva dependência, né? Que a gente falava na época do Rogério Ceni, nossa, o Cueva não vai jogar, e agora? Aquele tempo que ele ficou bastante ausente do time, que ele estava machucado. Então, assim, foi importante ter um jogo sem o Cueva como titular não, né? Sem o Cueva jogando, e o São Paulo vencendo, né? Ali com o Hernani super bem, então isso foi ótimo, mas o importante é frisar que ele sempre tem a acrescentar, no meu modo de ver. Concordo totalmente com você. E agora, eu queria saber do Gustavo sobre o Jusilei. Se ele acha que o Jusilei tem que entrar como titular diante do Avaí ou não. Então, eu tô com a torcida, eu acho que o Jusilei é o cara, ele se destaca muito no time de São Paulo, ele tá muito à frente dos outros companheiros de grupo no tempo de bola, no passe preciso, nas subidas de cabeça. Então, e ele é um cara que ele se entrega totalmente. Então ele tem que jogar, meu. Eu não sei por que o Dorival resolveu começar com ele no banco, mas foi unanimidade, o estádio inteiro pediu a entrada dele e depois dele ter entrado, no intervalo ali, o jogo continuou, a torcida quando não gritava São Paulo, gritava Jusilei. Então, se eu fosse o Dorival, com certeza colocaria ele de titular contra o Avaí. Acho que tende a nos dar mais segurança e também, com certeza, vai apoiar bastante na parte estrutural do time, né, manter o posicionamento em campo. E outra coisa também, né, que vai acontecer nesse jogo contra o Avaí, pelo menos é a expectativa, é que o Prato, obviamente, todo mundo já sabe, não vai jogar, né? Tomou o cartão vermelho, suspensão automática, e a entrada do atacante substituto dele provavelmente será o Gilberto. Você acha que se o Gilberto entrar, ele vai dar conta do recado? Eu acho que o Gilberto dá conta do recado nesse jogo contra o Avaí.
O Gilberto é um jogador, assim, que sempre quando ele entra, ele dá o melhor. Eu acho que ele sempre entra bem. Naquela época que o Rogério Ceni era técnico, ele estava marcando bastante gols também, né, no Campeonato Paulista. Sim. Eu acho que é um jogador, acho que não tem segredo, né? O Prato não joga entre o Gilberto. Ontem até o Gilberto jogou junto com o Prato, né? Contra o Cruzeiro, o Dorival Sim. colocou os dois em campo. Mas eu acho que não tem segredo, é um centroavante que é o que a gente tem, eu acho que ele vai dar conta do recado. E como eu sempre digo, o Prato para mim é um super jogador, é um dos melhores centroavantes que a gente tem jogando hoje, né, nos times brasileiros. É o atacante da seleção argentina, joga muito, mas eu acho que vai ser bom esse jogo para o Gilberto entrar de titular, pra gente ver o que ele vai fazer em campo, como que vai ser. Você também acha isso? Concordo totalmente. Acho que o Gilberto tem totais condições de ser o nosso atacante titular nesse jogo contra o Avaí e, de repente, até nos próximos jogos. Se ele desencantar, fizer 2 gols ou, tiver uma boa atuação, ele acaba pegando lugar no time, porque, na minha maneira de ver, quando um time está nesse momento de risco, né, que o São Paulo vem vivendo agora, cara, a gente tem que usar o que está sendo efetivo. Então, assim, se o Gilberto entrar e faz um gol, aí no próximo jogo entra de titular de novo e faz um gol, cara, o Prato tá 4, 5 jogos sem fazer gol, não tem jeito, é o Gilberto que tem que jogar. Então, vamos torcer para que as coisas deem certo, tanto para um quanto para outro, quem entrar faça os gols que a gente precisa. Mas para esse jogo contra o Avaí, eu acho que o Gilberto vai segurar bem a responsabilidade. É isso aí. Eu acho que do jogo contra o Avaí é mais ou menos isso, né? Vamos ver como que o Dorival vai escalar aí o time em campo. Eu acho que o Gustavo falou muito bem do Jusilei, é a minha opinião também. Jusilei acho que tem que entrar de titular. Ontem até foi muito bonito a torcida gritando, né? O Gustavo falou da torcida que gritou o nome do Jusilei. A torcida, a gente queria parabenizar a torcida, né, pelo jogo contra o Cruzeiro, que mais uma vez deu um show. Foi muito maravilhoso, ver muito mais legal. de 56 mil pessoas lá dentro daquele estádio. A hora ali que, nossa, eu tava emocionada, aqueles 2-1, eu mal comecei a ouvir raça, 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 até me arrepia, nossa, demais, aquela energia contagiante da torcida. Foi incrível, a torcida muito lindo. A torcida tá, muito de parabéns. Pra mim, não é porque é meu time, mas é a torcida mais bonita do Brasil, sem dúvida. Muito pela lindo. Festa que faz, pela energia contagiante que tem. Então, quando lota o estádio, putz, a nossa chance de ter um resultado positivo é muito grande. Então, tá todo mundo de parabéns, todo mundo merece o resultado e todo mundo tem que comemorar muito, mas com o pé firme no chão para continuar nessa toada, porque agora, mais do que nunca, o São Paulo precisa de uma sequência de vitórias. Você acredita que essa sequência venha? Eu acredito que o São Paulo vai vencer no Avaí, contra o Avaí, lá na Ressacada, em Santa Catarina. Acredito numa vitória e vamos torcer aí para essa segunda vitória consecutiva e quem sabe uma terceira vitória, né? Com os pés no chão depois contra o Palmeiras, que a terceira vitória venha também. E a gente vai se despedindo, né? Uma boa noite a todos, obrigado mais uma vez por acompanharem o nosso programa. Se inscreva aí no nosso canal, no canal da UTV e até logo. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu, galera, boa noite, uma ótima semana a todos.